Graças a paz, irmãos. Tem nego animado aí, não? Depois de umas músicas dessas aí, não tem nem como. Podia continuar, né? Glória a Deus. Você está no melhor lugar. Eu creio que teve muitos convites para você hoje. Ou não. Para alguns não, para outros sim. Mas você está no melhor lugar onde você poderia estar. E quero te falar uma coisa. Quero te pedir algo, na verdade. Me dá de presente a sua atenção nessa noite. Quanto menos você levantar e tomar água aí no banheiro, mais você vai receber. Eu não me distraio com isso, tá? Mas eu creio que eu não vim aqui só dar uma pregada no mais um sábado ou não. A gente veio realmente para aprender um pouco mais do Senhor, entender daquilo que Ele tem para nós através da Sua palavra. E nesses dias eu creio que nós precisamos estar intimamente ligados em um relacionamento profundo com Deus, para realmente decifrarmos o que o céu está dizendo nesses dias. E eu creio que essa é a importância de nós estarmos aqui. Eu vejo uma família nova ali, nesse lado aqui. Sejam bem-vindos, irmãos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vocês são muito bem-vindos. Vocês estão na casa do Rei da Glória, na casa do Pai. Fiquem à vontade. Que Deus abençoe. Amém? Irmãos, nesses dias, durante o decorrer dessa semana, né, e nas pregações que nós temos ouvido aqui nesse lugar, Deus falou comigo nesse último tempo. Não era a palavra que eu ia ministrar aqui hoje, mas Deus mudou durante essa semana, eu orando, e Deus falou algumas coisas, e eu queria estar passando para os irmãos essa noite. Nós temos ouvido aqui falar muito de amor, de avivamento, né? Dos frutos, né? A gente tem ouvido falar da nossa vida cristã, da nossa comunhão. E tudo isso é extremamente importante, com certeza. Mas algo que o Senhor trouxe ao meu coração é o arrependimento. Eu tenho entendido da parte de Deus que nós não vamos viver algo totalmente se nós não nos arrependermos primeiro. E existem várias áreas nas nossas vidas que nós precisamos realmente nos arrepender. Esses dias nós escutamos uma canção linda, né? Muitas das vezes nos lançamos. Pai, o negócio vai decolar. Quem puder diminuir lá, fazendo um favor. Obrigado. Então, nesses dias, a gente precisa realmente estar ligado nisso. Nós viemos aqui no altar, ouvimos uma música bonita, né? Se jogamos aqui, nos derramamos. Muitas vezes no calor da emoção. Mas fica uma pergunta para nós. Nós estamos realmente nos arrependendo genuinamente das coisas que nós temos feito? Engraçado o Ângelo começar o culto aqui já falando do pecado. E realmente é. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós precisamos construir algo até esse ponto. Obrigado, Pedro. E nessa noite, eu quero falar com você sobre o arrependimento.
primeira máxima de Jesus, em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, ele nos traz algo, já exortando-nos, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Primeira exortação de Cristo Jesus: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E eu quero pedir para você nessa noite, abrir a tua Bíblia também, lá em Mateus, no capítulo 3. Confesso aos irmãos que foi muito difícil preparar essa palavra, difícil mesmo. Muito difícil, porque falei com o Senhor e Deus, é isso mesmo. A gente fica, nessa dependência. E Senhor, confirma mesmo, é isso mesmo. A gente lê de novo, passa de novo, e ora de novo. Então foi muito difícil. Hoje a Fran não veio, não passou muito bem. Está com uma imensa coisa de mulher e muita dor de cabeça. Eu não estou com nada de mulher, mas eu estou com muita dor de cabeça aqui. Confesso que vou sair daqui curado. Em nome de Jesus, já estou sendo curado. Amém? Você abriu aí, irmão? Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Alguém já comeu gafanhoto aí? Tomou mel silvestre? Vai ver que é bom. Então, saíam a ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, preste bem atenção, vendo quem? João. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A palavra que o pastor Felipe trouxe também, no sábado passado, dizendo: qual é o teu fruto? Quantos receberam essa palavra? Qual é o teu fruto, Mas não é sobre isso? Mas, enfim, o verso 7 é muito interessante. Muito interessante em dizer: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu? Ou seja, quem os levou até tamanha graça? Quem os levou a fugir dessa ira vindoura? João Batista, quando iniciou aqui dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, irmãos, ele nos traz um alerta tremendo. Porque o que é o arrependimento para nós? Arrependimento ou remorso? O que você sente quando você pede perdão para o Senhor? Você sente um remorso ou um arrependimento?
Porque são duas coisas distintas, totalmente diferentes. Como eu falei no início, muitas vezes a gente vem no altar e se dobra porque tocou uma música bonita, por uma emoção do seu peito, do seu coração, e foi arrependimento ou foi um remorso de você ter feito algo que não agradou o Senhor? Eu tenho aprendido nesses dias, irmãos, que salvação realmente é de graça, mas reino dos céus custa tudo. Custa tudo. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Qual tem sido a sua renúncia diante de Deus? Você troca tudo para adorar o Senhor? Você troca tudo? Ou o convite lá fora sempre é mais importante do que o daqui de dentro? Você tem se arrependido por isso? Você tem falado para o Senhor isso? Deus, não, hoje eu tenho um compromisso contigo. Não negocio. Tem coisas no Senhor, meu irmão, que são inegociáveis. Inegociáveis. Quem ama estar aqui? Levanta a mão. Eu amo estar aqui. Não porque a minha semana vai começar, porque depois de um culto de domingo, a segunda-feira vem, a terça, a quarta, e eu renovei as minhas energias, as minhas forças. Não, porque a vida do cristão não está baseada num culto final de semana. É em um relacionamento sincero com Cristo Jesus. Nós sabemos que o livre-arbítrio é você fazer uma escolha entre Jesus e o pecado. E nós escolhemos Cristo. Nós não escolhemos o pecado. Eu não estou aqui falando que você te julgando ou apontando o dedo. Não. Porque eu não sou melhor que ninguém que está aqui. Mas precisamos entender. Será que há arrependimento verdadeiro mesmo nos nossos corações? Pregamos o amor, pregamos o avivamento, pregamos os nossos frutos. Falamos do Evangelho, falamos de Jesus, queremos ter essa transparência, mas há arrependimento mesmo nas nossas atitudes? Como nós cantamos aquela música, né? Odeia a iniquidade. Faz tempo que a gente canta essa, né? Iniquidade. O que Deus odeia? A iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Acostumado, né? Acostumado a pecar, acostumado a errar, acostumado a fazer aquilo que não condiz com a palavra, acostumado a julgar os outros, acostumado a ter orgulho, impaciência, egoísmo, injustiça, irritação, preguiça, vaidade, reclamação, impureza sexual, desonra, inveja, ganância, ingratidão. Tudo isso é carne, irmão. Tudo isso é carne. Intolerância, orgulho. Tudo isso é carne pura. Isso nos afasta de Cristo. Isso nos afasta de Deus. Nós somos a geração que vamos mudar o mundo e saquear o inferno, amém? Nós precisamos nos abster dessas coisas. Realmente deixar para trás. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Nós estamos vivendo esse ano aqui em cima de uma palavra, vivendo a manifestação da glória de Deus. Quem vai fazer parte disso aqui? Quem vai fazer parte disso? Quem vai manifestar a glória do Senhor na terra? Acho que chegou a hora da gente não ficar mais cabisbaixo. Sabe por quê?
Porque quando você vai num show lá do Mauro Henrique, né, Thomas? Você quebra tudo. Quer jogar até as cadeiras pro alto. Aí quando você chega na igreja, irmão, que é o melhor lugar onde você pode estar, se o cara tá cantando à vontade de pular, você não pula. E o que já é errado? O que tem de errado, então? É uma palavra exortativa, sim. Mas o que acontece, então? É que lá é show, aqui é culto. Então lá não é pro Senhor. Ué. Precisamos entender isso. Aqui é pro Senhor e lá não é, então. Ou lá é e aqui não é. Nós precisamos entender esses pontos. Se é a tua maior alegria, se é o teu maior prazer. Estou meio cansado hoje, estou com dor de cabeça. Hoje não estou no ânimo, eu vim só pela graça. A alegria do Senhor é a tua força, irmão. Tem certas palavras que o Senhor nos deixou para realmente a gente tomar posse para nós. E falando de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, diz que o pecado do salário, que o salário do pecado é a morte, perdão. O pecado do salário. Quem falou isso aí? Vamos abrir lá em Romanos, perdão. Vamos abrir em Romanos? Abre lá no capítulo 6, vamos ler essa passagem por completo. Seis 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Cantamos aqui, né? Do Egito, escravo fui, sofri na mão de um acusador. Do pecado, escravo fui. Mas o Senhor me libertou. O Senhor já te fez livre, meu irmão. Tome posse daquilo que Ele proclamou sobre a sua vida, aquilo que Ele determinou para você. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Você pede perdão todo dia? Todo dia você pede perdão? Foi a partir de uma palavra nessa casa aqui. Eu não lembro nem quem que estava pregando. Não lembro se era o pastor Satiro. Mas a partir de uma palavra aqui que eu tomei posse. Ao abrir dos meus olhos, a primeira coisa que eu faço é ir na sala lá do meu apartamento, lá da minha casa, dobrar meu joelho e falar: Senhor, obrigado por mais um dia, de pé. Espírito Santo, o que você quer que eu faça hoje? Nesse dia, Pai, Senhor, perdoe as minhas culpas, minhas arrogâncias, minhas ignorâncias, os meus orgulhos. Que nesse dia, Pai, eu possa realmente falar de Ti. Faça a minha oração. Porque nós temos que aprender isso. Primeira coisa do seu dia, realmente, é falar com Deus. Falar com Deus. Abra a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 3.
versículo 21, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vou ler de novo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Deus, ele não deu nenhuma... Não sei se eu devo falar assim, um molezinho, alguma coisa assim. Mas Jesus, ele realmente foi igual a nós. E ele venceu. E, por meio dele, nós também vamos vencer, amém? Vencer tudo isso que nos afasta dele, da presença dele. Eu aprendi que, irmão, a gente pode tocar em pecado, sabia? Pode tocar em pecado. Pode pregar em pecado. A gente pode vir para a igreja em pecado. Pode fazer um monte de coisa em pecado. Só que existe uma coisa que não dá para fazer em pecado, velho. Entrar no reino de Deus. Se nós não nos arrependermos, não tem como. Não tem como. Hebreus capítulo 10, vamos lá. Um pouco mais. Versículo 5. Todos acharam, amém? Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quanto tempo nós passamos? E a pergunta é: será que estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos fazendo a vontade de Deus? Fazemos a vontade do Senhor mesmo? Se nós somos dele, somos criados, filhos dele, nós fazemos a vontade dele? Nós trocamos muitas vezes as coisas, irmãos, pela presença. Nós julgamos muitas outras coisas mais importantes. A nossa vida de renúncia anda tão pequena. E as outras coisas, como orgulho, impaciência, egoísmo, enfim, essas coisas têm aumentado tanto. Não só no meio de nós, mais no mundo do que no meio de nós, eu creio. Esses dias eu fui numa barbearia lá, cortar o cabelo. Cheguei lá, estou esperando minha vez lá, e tocava um funk e um Fernandinho. Um funk e um Fernandinho. Um funk e um Fernandinho. Eu olhei aquilo lá, falei, não é possível. Possível. Parei e falei, que é isso? Na hora, o Espírito Santo falou assim: pra você ver como que tá tudo misturado. E não tem nada a ver. Hoje fazemos 1000 coisas e não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Como assim não tem nada a ver, meu irmão? Hoje o pessoal distingue isso aqui como, sei lá, não. E depende de mim e de você, irmão. Não, peraí, não é assim não. Explicar a verdade. Explicar qual que é mesmo da palavra. Não, irmão, vida com Cristo não é isso não. Vida com Cristo não é só vir no culto domingo não. Não é só vir no sábado não. É vida de oração, irmão. É vida de busca, de entrega, relacionamento com Ele. Não é isso não. Mas você se arrepende? Sim, me arrependo todo dia, irmão. Eu não vou fazer mais não.
Mas aí tem que ser genuíno, né? Tem que ser genuíno, tem que ser honesto com você mesmo. E a obediência? Entra aqui nesses parâmetros? Abre lá em Filipenses, no capítulo 2. Versículo 5, Filipenses 2, versículo 5. Vai dizer assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tendo em vós. Ou seja, em mim, você. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Se o próprio Jesus, ele se humilhou, se o próprio Jesus se humilhou, fica essa pergunta: quanto você tem se humilhado? Tem certas coisas, irmãos, que a gente tem que parar para pensar realmente. Às vezes a gente vem no culto, mas a gente não entra no culto. Esses louvor não gosto. O cara que vai pregar. Cansamos de ouvir isso aqui já, né? De vários pregadores. Mas tem irmão que não levanta nem da cadeira, irmão, para louvar o Senhor. Será que... onde está o erro? É em nós? Ou é na igreja? Esses dias o pastor estava falando aqui qual é a igreja do seu sonho, né? Achei muito louco. Qual que é a igreja do seu sonho? Se perguntar para o Thomas, era uma igreja que tocasse só Mauro Henrique, né? Eli Soares, top. Se eu perguntar para o John, só Marcos Teles. Uau, quem tinha que vir pregar era John Wesley. John Stott, só John na frente. E o sobrenome não importa. Mas o primeiro nome de... Entendeu? Se fosse pro Rodrigão, se fosse pro Juliano, meu Deus, né? Que isso? Então qual que é a igreja do nosso sonho? E vários irmãos responderam. E realmente é verdade. A igreja que prega a palavra, a igreja que ama, a igreja que cura, a igreja que abraça, né? A igreja que, né, que busca, uma igreja que ora, uma igreja cheia de jovens, amém? Cheia de adolescentes, cheia do poder de Deus. Uma igreja cheia da presença. Arrependimento. Quantos aqui desejam viver? Não é fácil, irmão. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil eu matar a minha carne, né? Porque não é fácil você viver só na alegria, no amor, na paciência, na bondade, na benignidade, na mansidão, no domínio próprio. É fácil? Não é fácil. Todo mundo tem defeito, a dificuldade vem para todo mundo. Todo mundo tem o dia mau. Mas tem coisas que parece que estão impregnadas na gente. Parece que está impregnado dentro do nosso ser. O que a gente precisa fazer é
se derramar na presença de Deus. Ele tem poder para nos limpar, para nos lavar. Tava vendo não sei se era um réu lá, alguma coisa lá, o cara tava falando assim, antigamente não tinha gripe do porco, antigamente as pessoas não sofriam tanto de depressão, antigamente, na minha época, isso aí é uns 40 anos atrás, na minha época não tinha síndrome do pânico, na minha época, lá não fazia. Fiquei imaginando, pior que é verdade, eu tenho 39 anos. Cara, quando eu era assim, da idade do Diogo, uns 14 anos, brincando, o Diogo já tem mais de 20, né? Mas que eu tinha assim uns 13, 14 anos, cara, a gente, né, corria aí, no meio da lama, o maior prazer. Esses dias o Murilo, na casa da minha sogra lá, vai reformando lá a casa, e aí colocou um cano lá para escoar a água da calha, e aí caiu aquela chuva, né, o calorzão durante a semana, e aí ele foi tomar banho de chuva. Cara, eu achei aquilo ali top demais, porque era o que eu fazia, né? E ele entrou embaixo do cano, aquele cano, não sei de quantos quartos que é lá, né, Zé? Aquele cano grandão, sabe? Meu, eu até acho que eu comentei com você, né, vó? Meu, a gente deitava na rua, no asfalto. Era um maior prazer. Então, eram coisas diferenciadas, né? Mas, enfim, isso é só abrir um parênteses aqui, tá, gente? Só abrindo um parênteses. Mas naquela época não tinha. Você fazia isso aí, no outro dia você acordava top. Não tinha gripe. Não tinha essas coisas. Né? Acordava zerado. Então é para você ver, hoje em dia, as misturas não estão só na mudança da geração. Está naquilo que a gente deixa realmente tomar posse das nossas vidas. Está no arrependimento que a gente precisa levar para o Senhor verdadeiramente, genuinamente. Colocar diante dele, falar: Deus, eu não estou conseguindo largar, me ajuda. Eu preciso viver o diferente, eu preciso viver, eu preciso manifestar a tua glória. Eu falo: conta comigo, mas quando o cara fala algo, eu saio fora. Então, entenda hoje. Nós precisamos realmente nos arrepender dessa vivência que nós temos, que não condiz com aquilo que o Senhor tem para nós. Abraçar realmente a palavra verdadeira de Cristo. Verdadeira de Cristo. Abraçar realmente o que Ele diz para nós aqui. Realmente abraçar isso. Está doente? Manda embora. Procura, manda embora. Em nome de Jesus. Minha dor de cabeça já foi embora. Sério mesmo. Pode dar uma glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Porque eu não estou com mais nada não aqui. E a glória é para Ele. Não estou com mais nada aqui não. E eu creio que quando eu chegar em casa, a Fran também não vai estar. Em nome de Jesus, nós já oramos antes de sair de lá. E é isso, irmãos. Precisamos realmente desacostumar desse pecado. Não deixe que 2 eus esteja dentro de você. Você entende isso? Abre a palavra do Senhor lá em Romanos. Volta um pouquinho. No capítulo 7. Aqui, vê só. A partir do versículo 1.
Existem muitas áreas das nossas vidas que nós precisamos nos arrepender. A desobediência, irmãos, é um grande fator dentro da nossa vida cristã. Não obedeço meu líder, estou nem aí para ele. Não obedeço meu pastor. Aí depois vai, né? Sem contar os pais. Não honro meu pai, não honro minha mãe, não honro meus irmãos. Trato como, ignoro as falas dos pedidos, né, que eu vejo, né, via o meu smartphone. Hoje uma geração conectada com isso aqui, ó. Estamos cansados de ouvir aqui também. Hoje, antigamente, como falou aquele homem, antigamente você não tinha que entrar no culto e falar, irmão, desliga aí seu Wi-Fi, desliga o 2G, 3G, 4G, enfim, né? Desliga aí o celular, vamos conectar aqui na palavra. Você não precisava falar isso. Eu vi acho que um cara falando assim, que sentou com uma senhora para trocar uma ideia, e essa senhora falou assim, filho, sabe qual que é a diferença da minha geração para a tua? É que na minha geração, quando a presença vinha e inundava o lugar, a gente se lançava, a gente se jogava. O prazer é mergulhar de cabeça. A geração de hoje quer tirar foto, quer filmar. Você viu isso, né, Diogo? Quer filmar, quer tirar foto. Você entende isso? Como está intimamente ligado com o nosso arrependimento? O que fazemos, será que realmente agrada o coração de Deus? Vamos orar para a perna do cara crescer. Um monte de câmera, filmando, tirando foto. Não. Você tinha que estar glorificando, irmão. Você tinha que estar botando a mão junto, correndo, ver se tem mais alguém para você curar. Sabe por que você vem no culto? Não é para ouvir 5 músicas, uma palavra ou sermão, trate como quiser. Mas é para você ser usado pelo Senhor. É você que está aqui desse lado e lá do outro lado, irmão. Deus me dá uma palavra para esse homem aqui. Mulher, Senhor, me dá uma palavra para essa mulher aqui. É você sair do seu lugar, é você se mover dentro dessas 4 paredes aqui. Esse lugar aqui não foi feito somente para a gente ouvir uma palavra, dar uma oferta e louvar o Senhor com as canções aqui, irmão. Não. Paulo também vai dizer assim, o Senhor Jesus diz, eu não vim em busca dos perfeitos, né? Eu não vim buscar, não me lembro agora, está na Bíblia. Mas eu vim buscar os pecadores, né? Acho que é isso, não lembro onde que estava agora. Vim buscar os pecadores, os gentios, os pecadores, né? Não vim atrás dos bons, né? Aqui é um lugar onde os doentes se encontram. Então é isso, irmãos. Se aqui tem um monte de gente doente, precisa de cura, amém? Num lugar que só tem gente doente, precisa de cura. Num lugar onde tem pessoas que não estão entendendo, precisa de entendimento. Precisa de pessoas para realmente ensinar. Abriram lá? Romanos capítulo 7. Versículo 1 diz, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigará
ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda ao marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vos morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões, aqui que eu queria chegar. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivi, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O que ele está dizendo? Então existe dois eu dentro de mim. Existe dois eu dentro de mim. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, esse eu faço. Pare e pense. Dois eu dentro de você. Continua fazendo. O outro não faz. Aí você vai falar, é inimigo, né? É inimigo e Deus, um de cada lado. Para onde eu vou? Muito interessante. Tremendo. E a palavra do Senhor vem se cumprindo dia após dia. Fique em pé no seu lugar.